Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, tanto faz, eu não sei a hora que o senhor vai ver esse vídeo, mas eu me chamo João Gabriel, eu faço engenharia do primeiro ano e hoje eu vou falar sobre um pouco da ética no cinema e usei como base o filme Oppenheimer e eu fiz um roteiro, então se eu ficar olhando pro lado é porque eu tô lendo esse roteiro que fica mais fácil para desenvolver as falas. Então, começando, o filme Oppenheimer foi desenvolvido em 2023, dirigido por Christopher Nolan, que é um filme que vai além de retratar a criação apenas da bomba atômica. Ele entra a fundo em assuntos, tanto em dilemas éticos e morais, enfrentados por Robert Oppenheimer e a sua equipe ao desenvolver uma das armas mais devastadoras da história. E a gente vai explorar esses conflitos morais e éticos que são abordados no filme. No contexto do filme, a moral pode ser vista como as normas e aceitas pelas sociedades durante a Segunda Guerra Mundial. Os militares, como o general, justificam o desenvolvimento da bomba como um mal necessário para encerrar a guerra rapidamente. Isso reflete o conceito de moral como aquilo que é considerado correto em relação ao bem-estar coletivo. Só que nesse caso, o bem-estar coletivo que eles pensam é mais sobre a nação dos Estados Unidos do que em relação ao mundo mesmo. Eles pensam mais sobre acabar com a guerra, mais para o lado deles do que para o... Não criando essa bomba, não melhorou em nada, só piorou tudo e hoje em dia a gente está com esses problemas que abordam todo mundo e sempre entra nessa guerra fria que não acaba nunca. E por outro lado, a ética é a reflexão crítica sobre as regras morais. A ética questiona se o que é considerado moral em determinado momento histórico é de fato o mais justo ou correto, que no caso, a ética vem para combater essa moral que os Estados Unidos achou correto para acabar a guerra mais rapidamente, só que no ponto de vista ético é considerado totalmente antiético, porque não foi um bem coletivo, e sim um mal coletivo, tanto para os Estados Unidos, que criou a pior arma do mundo, quanto para quem foi atingido por ela, como Hiroshima e Nagasaki, que foi, acho que um dos maiores desastres do mundo. E no filme, Oppenheimer enfrenta o dilema ético profundo. Como contribuído para o fim da guerra, ele começa a se questionar sobre o seu verdadeiro custo da sua criação. No filme, ele apresenta-se estar animado pelo trabalho dele, por confiarem nele, porque no começo do filme ele é considerado meio que, vamos dizer, um louco por pensar naquilo. E começam vamos dizer, investir nele, dar moral a ele, e ele começa a mostrar isso. Só que depois que acontece o uso da bomba, ele meio que entra em choque, vê as mortes, ele começa a ter visões assim do que ele causou a outras pessoas e começa a pensar realmente no que ele fez. Tanto que com o fim da guerra ele foi considerado meio que um criminoso pela criação da bomba, e quem apoiava ele no final do filme se voltou contra ele. E no filme temos até Albert Einstein representado, e no começo do filme meio que tem um diálogo entre eles que não é mostrado, mas que no final do filme é mostrado e que quebra totalmente o que se chama da moral que os Estados Unidos estavam querendo conquistar. E no início ele acreditou que estava contribuindo para um bem maior, mas após a bomba de Hiroshima e Nagasaki, ele começou a perceber a devastação que a criação dele causou. E a ética o força a confrontar a moralidade bélica.
como considerado pelos filósofos que exploramos, tanto a moral quanto a ética são mutáveis, adaptando-se ao contexto social. No Brasil, em 1950, por exemplo, uma era moral diferente da atual, e o mesmo pode ser dito sobre a moral vigente durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, a ética vai além das situações do momento, pois ela busca entender as situações mutáveis pelas nossas ações. E Oppenheimer ele percebe que a ética é um processo contínuo, não se tratando apenas das ações dentro de um temporário moral, mas a questão é o constante impacto dessas ações. Como ele criou uma bomba que pode destruir uma nação inteira, vamos dizer assim. E ele começou a pensar que, aquela moral que ele estava seguindo não ia ser algo de momento. Acabou a guerra, nunca mais vamos usar a bomba e acabou. Se ele tivesse usado a verdadeira ética, ele perceberia que aquilo seria um erro, pois ele estaria criando uma bomba que até hoje, que a gente vê aí com Estados Unidos, Ucrânia, Coreia do Norte, é o que mais cresce hoje em dia, é o poder nuclear. E é o que mais ameaça o futuro do nosso planeta, das nações, de tudo. E Oppenheimer ele leva a gente a refletir sobre a diferença entre o que é uma sociedade considerada moral, um dado momento, e o que é eticamente correto em um sentido mais amplo, que é o que eu acabei de falar. A história de Oppenheimer mostra que, embora as situações históricas possam moldar nossas ações, a ética sempre estará lá para questionar e desafiar essas decisões, que é o que acontece depois que ele usa a bomba pela primeira vez. Ele começa a se questionar muito sobre o que ele fez e começa a ir contra a própria criação, e por isso que depois no final do filme ele foi considerado meio que um criminoso pelo uso da bomba. Processaram ele, tentaram prender ele, e no final tem um plot twist muito bom que eu não vou contar porque não sei se o senhor assistiu, mas provavelmente o senhor já assistiu. E é isso. É mais sobre isso a questão do filme. Eu acho que foi um bom filme para discutir sobre essa ética e a moral, porque é um assunto que vem até os dias de hoje, principalmente até os dias de hoje, pelo que a gente vem vendo aí na Ucrânia, Israel, esses cantos, que são guerras que podem levar ao uso da bomba nuclear, que se Deus quiser não vai levar, mas a gente pode ser que não seja um futuro tão distante essas guerras. Mas é isso. Espero que tenha gostado e é isso.